Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome de Senhor Jesus. Até aqui, Ele sustentou a mim, sustentou a você, nos deu o dom de estarmos vivos. A vida é uma dádiva, né, dispensada ao Senhor, para nós que somos até imerecedores dessa dádiva. Muitas das vezes, nós não somos imerecedores porque não cumprimos com aquilo que o Senhor nos alinha, que nos determina e a gente não é merecedor, mas o Deus nos concede, porque Ele é um Pai amoroso e bondoso. Amém? Abra comigo em Zacarias 10. A gente vai falar dos cuidados de Deus por seu povo. Os cuidados de Deus por mim e por ti, é só a gente crer. E começa assim. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródida. Chuva seródida é a chuva temporã, né? A chuva fora de tempo, né? Uma chuva mais, aquela chuva que você precisa, abençoada. Sim, aí eu vou voltar. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródida. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, Ele lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo. Aí ele fala, olha, peça, porque o Senhor dos relâmpagos também te dará chuva. E Ele te dará chuva em abundância. E a cada um, erva no campo. Então, Ele vai te dar o alimento, a erva do campo, vai te dar a natureza, Ele vai fazer florir a sua plantação. Então, peça. É isso que Ele fala. Porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Então ele fala, olha, os ídolos têm falado vaidade, aqueles que você idolatra têm falado vaidades para o quê? Para enriquecer você. E os adivinhos, não profetas, tá? Os adivinhos, têm visto mentira e contam sonhos falsos. Com vaidade se consolam. Por isso segue o seu caminho como ovelhas sem pastor. Estão aflitos porque não há pastor. Por quê? Geralmente, quem tem essa questão de adivinhar ou a vaidade e tudo, eles não creem no Senhor que tudo sobrepõe, né? Tudo faz. Então, a partir desse momento que ele fala isso, que a gente coloca o Senhor acima de tudo, a gente tem um pastor. E eles andam aflitos, né? Porque não há pastor. Apesar deles passarem o quê? Vaidade, sonhos e coisas que não são verdadeiras, mas eles fazem. No 3, contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Então o Senhor fala que ele faz uma comparação, né, com ovelhas, com bodes. Então ele é com pastores. Então ele fala assim, contra os pastores se acendeu a minha ira, contra aqueles que deveriam, né, pastorear, né? E castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. Quem que é o rebanho? Aqueles que acreditam no Senhor. Aqueles que não dão ouvido aos falsos profetas, né? Aos adivinhos. Aqueles que estão fazendo... O Senhor tem o povo dele. Todos nós somos povo de Deus, né? Que nós somos imagem e semelhança dele. O que acontece é que muitas das vezes a gente não quer seguir o caminho. Mas o Senhor fala que Ele vai visitar o rebanho dele. Que Ele chama a casa de Judá. E os fará como seu majestoso cavalo na peleja. No dia da peleja, o Senhor vai estar conosco. Dele sairá a pedra da esquina. Dele a estaca. Dele o arco de guerra. Dele juntamente sairá todo o opressor. Então, quando o Senhor visitar, e ali fará o majestoso cavalo na peleja, daí ele sairá a pedra da esquina.
né? Pedra da esquina, pedra de tropeço, né? A gente lembra disso lá no Novo Testamento, né? Que foi a pedra, né? Jesus foi considerado pedra de tropeço para muitos, né? E dele sairá o não, dele é a estaca, o arco de guerra. Ele juntamente sairá todo o opressor. Aquele que coloca Deus na frente, sai todas as pelejas, mesmo no dia da peleja, vai sair, porque o Senhor, ele é o general de guerra, ele é o Senhor dos exércitos. Então aqui ele fala de uma armadura, né, de materiais de guerra, pedra de esquina, estaca, arco de guerra. Então toda opressão cairá. E serão como poderosos, os filhos de Judá, o povo escolhido, serão como poderosos, que na batalha esmagam o inimigo no lodo das ruas. Porque o Senhor estará com eles e confundirão os que andam montados em cavalos, aqueles que vão estar lá guerreando, o Senhor vai os confundir, e porque nós iremos esmagar o inimigo. Hoje nossos inimigos são carnais, sim, muitos estão aí sendo cavalo de diabo, né? Mas muitos, né, mas o inimigo verdadeiro é o ser humano? Não. É o inimigo das nossas almas, é Satanás, né, que quer fazer com que o povo de Deus se afunde. Então é isso que o Senhor está mostrando, que ele vai estar do nosso lado o tempo inteiro. E fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José e falo-eis voltar, porque me compadeci deles. Então serão como se eu não os tivera rejeitado, que eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então, quando a gente fala que o Senhor é nosso Deus e a gente coloca, Deus não se compadece de nós, o Senhor se compadece de nós. E faz o quê? Com que a gente volte à nossa essência, ao lugar que a gente precisa, às nossas posições. O Senhor está zelando pelo teu povo. O tempo inteiro, mesmo na peleja, o Senhor é zelador das nossas pelejas. Ele nunca nos abandona. E aí ele fala de um outro povo. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Então ele fala que o povo dele, o povo de Efraim, também se alegrará, o coração se regozijará no Senhor. E eu lhes assobiarei, os ajuntarei, porque eu os tenho remido. Então multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Então o povo que estava separado irá se unir e multiplicar-se. Ele fala que um assovio, né? Ele vai juntar todo o povo, porque ele tem remido o povo, ele tem ajudado, ele tem cuidado, ele tem zelado de mim e de ti. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim, nos lugares remotos verão com seus filhos e voltarão. Então isso é uma promessa do Senhor, mesmo que a gente esteja em lugares remotos, a gente lembrando da promessa, a gente vai voltar à terra prometida. Isso é uma promessa feita para o Senhor, a viver dias de gozo, dias de glória com o Senhor, né? Isso aqui, principalmente quando o Senhor vier, ele vai juntar o teu povo, né? Então a gente espera estar no meio, que no dia da vinda do Senhor a gente esteja lá junto com ele. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, trá-lo-eis a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Então, tão numerosos que não achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar da angústia, ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas no Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então ele fala mais assim, olha, eles vão passar por angústias, ele passará pelo mar das angústias, passarão ferirá as ondas do mar, né? Lembra que
o mar teve que se abrir para eles passarem. É como se ele fizesse referência a essa parte. E todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será retirada a soberba da Síria e o cetro do Egito que fazia o povo de Deus de escravos, os judeus de escravos. Porque ele fortalecerá, eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. O próprio Senhor falando, olha, eu vou fortalecer vocês no meu nome. Então, o que mais nós queremos? O Senhor tem nos fortalecido dia a dia. É isso que o Senhor hoje manda te dizer. Você está fortalecido no Senhor? Eu estou fortalecido no Senhor? Esperamos que sim. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus e multiplicar esse vídeo a todos, para que a palavra seja levada, né? Muitas das vezes a gente precisa falar de Deus. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom, Adonai, e uma noite de paz.